Olá, esse é o 8º vídeo da oficina de Luminotécnica do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos para a nossa 8ª aula. A aula de hoje, a gente vai tentar entender para que serve essa coisa que a gente está batendo sempre em todas as aulas, que é a luz. Para que serve a luz dentro da cena no teatro? Ela não é acesa à toa. Existe um porquê. A gente não acende ou coloca um refletor em algum lugar ou outro aleatoriamente, ou de uma forma específica. Vocês viram que a gente pode posicionar esses refletores em vários lugares. Agora, para saber o que esses refletores, o que esses ângulos proporcionam para vocês, você precisa entender para que serve essa luz dentro da cena. Eu vou com vocês agora criar um caminho lógico para a gente entender quais são as funções dessa luz e como a gente pode utilizá-las. Vou mostrar aqui para vocês várias fotos. Diferente das outras que eu só falava, agora a gente vai ter... vou mostrar para vocês várias fotos e a gente vai tentar identificar algumas fotos e tentar decifrá-las. Vou precisar que vocês façam esse exercício aí na casa de vocês. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar um tempo e peço que você pense sobre a pergunta que eu estou falando. E depois eu vou comentar um pouco sobre as fotos que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo, para a nossa aula de hoje. E eu já chego perguntando para vocês. Meu local aqui não é para simplificar, é mais para complicar. E nada melhor do que perguntas para você desvendar os mistérios desse mundo. Eu pergunto para vocês, qual é a nossa principal fonte de luz? Tá, não estou falando do teatro. Eu estou falando do nosso dia, da nossa cidade, do nosso dia a dia. Qual a principal fonte de luz que ilumina o nosso planeta? O Sol. Isso mesmo. Essa bola gigantesca, imensa, que fica transformando hidrogênio em hélio em relações subatômicas de milhares e de milhares de milhares de megatons, várias bombas nucleares explodindo na superfície do Sol e transmitindo essas ondas eletromagnéticas em forma de energia para o nosso planeta e aí chegando naquele processo que a gente já viu, que são os comprimentos de ondas que a gente já viu, que é a luz, etc. Bom, vamos lá. O Sol, ele é a nossa única fonte de luz, por enquanto, porque um dia ele vai se acabar. Vai levar aí alguns milhares de anos ainda, alguns milhões de anos para que ele possa se acabar e mais outro milhão de anos para que ele exploda. E aí não vai existir mais nada ao redor dele. Mas até lá, acho que a gente já não vai estar mais por aqui. Essa fonte de luz que está a milhares de quilômetros de distância, ela proporciona para a gente uma visão específica do nosso cenário de vida, da nossa cidade, da nossa casa, do local onde a gente está, dependendo do local que ele esteja posicionado no céu. Vamos a alguns exemplos. Pegar esse primeiro exemplo. O que vocês estão vendo? Relatem para mim, objetivamente, o que vocês veem? Vamos lá. Tem uma árvore, tem grama, tem um sol que está atrás dessa árvore, tem muitas sombras, tem nuvens. Vamos pensar que isso seja a nossa cenografia do nosso espetáculo, ok?
Então, essa é a sonografia e o sol que está atrás dessa árvore, ele seja o nosso refletor. Mas isso só não basta, a gente só iluminar e saber que as coisas estão ali. Porque a partir do momento em que você enxerga, o seu cérebro começa a tentar entender aquilo que ele está vendo. E quando ele começa a tentar entender aquilo que ele está vendo, ele vem trazendo toda a sua história, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você tem de referência dentro, dentro do seu cérebro para você conseguir decifrar o que você está vendo. Não decifrar somente os objetos, mas aquilo fazer um sentido. E aí eu chamo isso de uma visão subjetiva, que não é aquilo que você vê realmente, mas aquilo que significa, aquilo que você está vendo, o que significa para você. Perfeito? Então, olhem de novo essa foto, desse pôr do sol ou amanhecer, não sei, e me diga, qual a sensação que você tem ao olhar essa foto? Pensa um pouco. Você olhando essa foto, o que te traz? Que sentimentos te traz? O que passa na sua cabeça? Você pode me dizer, é um pôr do sol. Ou não, você pode falar, não, isso é um nascer do sol. Aí eu te pergunto, qual a diferença? Aí você pode falar, não, o dia está mais amarelado. Tá vendo que nas nuvens tem os amarelos e o céu está um pouco mais azul? É diferente do crepúsculo, do fim da tarde, que esse azul está mais escuro. Esse já é um ponto. Então, seu cérebro já começa a identificar pontos subjetivos dentro da imagem que te faz ter uma sensação específica, ok? Sombras. Você vê que essa grama está meio orvalhada, então foi um dia, foi uma noite mais úmida, a gente não está na seca. Que tipo de árvore é essa? É uma árvore frondosa? Não é? Os galhos são tortos? Eu poderia dizer que essa árvore é do cerrado? Se é do Cerrado, fala sobre a nossa cidade, fala sobre Brasília. Então, se fala sobre Brasília, a gente já tem mais um aspecto emocional e emotivo para entender essa imagem, ok? Tá vendo como as coisas são construídas quando a gente vê? A gente tem muitas informações chegando nos nossos olhos. O nosso cérebro só consegue registrar uma pequena parcela dessas informações para trazer para o nosso consciente. As outras informações de luz que chegam nos nossos olhos e de informações visuais, elas são jogadas no nosso subconsciente, mas elas ajudam ao entendimento daquilo que você vê. Ok? Vamos para uma segunda foto. Vocês estão vendo aí um caboclo feio, com as mãos assim em cima de um parapeito, olhando um mar, e eu pergunto para vocês, já comecei, já dei até a dica, o que vocês estão vendo aí objetivamente? O que de objeto tem nessa foto? Dá um tempo para vocês olharem e tentarem identificar. Ok, tem uma pessoa, tem um parapeito, tem um cano de alumínio, tem uma pista com um carro fazendo uma curva, tem muitas nuvens no céu. Diferentemente da outra foto, o sol ele está no horizonte, mas você percebe que esse azul já está ficando um pouco mais escuro, então a gente já começa a pensar que isso é um pôr do sol ao invés de um nascer do sol. Aí vou tentar, tem a praia, tem a cidade lá no fundo da praia, tem uma vegetação verde no ambiente. Percebe uma outra informação que para a gente é muito importante. Essa pessoa ela está mais na penumbra do que na luz. Olha, essa informação é muito importante, porque essa pessoa na penumbra te faz levar, quando você vê essa foto, te faz perceber que essa escuridão que está nele, essa penumbra que está nele, está levando a algo interior a ele do que algo mais exterior. Porque a escuridão faz isso, né? Quando você está num ambiente escuro, você se volta para dentro de você.
porque você não enxerga muita coisa. Olha a sombra também comunicando com a gente. A gente tem a luz comunicando e a gente tem a sombra comunicando também. Percebe que são coisas subjetivas que a gente precisa trazer para o nosso consciente para a gente entender como funciona a luz dentro da cena. Vamos para uma outra foto. Que saudade da praia, né? Vamos lá, pensem aí um pouco. Eu quero saber de vocês o que vocês estão vendo objetivamente. Quais são os elementos objetivos que você tem dentro dessa cena? A mulher, o chapéu, praia, vegetação. Vamos lá, faço uma pergunta para vocês. Se eu fosse chutar, qual horário que foi tirada essa foto? Acho que muitos de vocês podem estar falando, meio-dia, foi meio-dia, por causa da sombra que está muito a pino. Aí eu pergunto para vocês sabem onde essa foto foi tirada? Não sabem. Que é um outro fator que é muito importante. Essa foto foi tirada em João Pessoa. E João Pessoa é o local no Brasil que o sol nasce primeiro. Essa foto aí era por volta de umas 8h30 da manhã. Foi eu que tirei. Então confie, 8h30 da manhã. E o sol já está acima, queimando o nosso quengo, como dizem lá. O sol está rachando o quengo. Está vendo também uma outra informação que não faz parte da nossa sociedade, que se eu chego isso falo para o pessoal de João Pessoa, eles podem pensar diferente de vocês, que a nossa relação com essa relação de luz e sombra, para a gente aqui seria ali por volta de 11, meio-dia, mas a gente está no Cerrado, no centro-oeste do país, não lá em João Pessoa, no litoral. Mas vamos lá, subjetivamente, o que traz para vocês? Calor, férias. Por que férias? Será que é porque a gente aqui não tem praia e quando a gente está de férias é porque a gente quer correr para a praia? Pode ser. É uma relação que a gente estabelece. A gente aqui em Brasília, quando vê praia, faz uma associação de férias. Então, se você está num espetáculo querendo dizer que é férias, por que não proporcionar uma praia? Olha as linguagens se comunicando. Mas quem mora à beira-praia, talvez não seja a comunicação de férias que essa foto possa dar. Mas uma coisa que é muito importante. Parece que está muito quente, né? Parece que está calor. Sim. E a interpretação, e a visão dela? Ela olhando para baixo, olhando assim meio com o olhar perdido. O que isso te traz enquanto sentimentos, enquanto sensações? Parece que ela está pensando na vida, né? Isso tudo a gente está falando só na relação de cenário e a iluminação em cima desse cenário. Botar mais uma foto, que aí eu vou precisar que vocês ampliem mais a mente de vocês. Porque agora o que importa é o que a gente não está vendo. O que essa foto tem objetivamente falando, enquanto visual? É simples. Duas mãos se encontrando e uma luz brilhando. Ok? Perfeito. Agora, qual a sensação que essa foto traz para vocês? Perceba que essa luz está fazendo uma estrela de 6 pontas. Isso é uma informação importante? Não é? Onde é que a gente vê essa estrela de 6 pontas? Nas igrejas, na árvore de Natal. E as igrejas, a árvore de Natal, essa luz, 3 pontas, significa o quê? Podemos dizer algo divino. Mas a gente tem esse algo divino, que é essa luz, mas essas duas mãos se encontrando. Duas mãos se encontrando pode representar o quê?
amizade, socorro, ajuda. E se você alia esse conceito de ajuda, de amizade com essa estrela, que é uma coisa que pode se relacionar ao divino, unindo esses dois, você pode pensar que seja nessa foto algo sublime, algo de encantamento ou de encontro ou de auxílio de uma pessoa para outra. Sublime, não é? E a gente tem uma luz mais nos ofuscando do que mostrando o objeto. Isso é fantástico. Olha a luz influenciando o seu olhar. Vamos para uma outra foto. É uma praça. Vamos lá, me digam quais os elementos que tem dentro dessa praça. Árvore, banco, sombra. Olha como a sombra das árvores secas, parece muito aquilo que vocês já viram, que é chamado gobo, não é? Você tem uma pessoa deitada numa rede, você tem um coqueiro. Quais as cores dessa foto? Azul, verde, marrom, areia, né? Uma coisa eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês veem alguma pessoa nessa praça? Não, né? Por que será? Alguém pode ter dito, porque tá quente pra caramba. Sim, tá muito quente. A sensação que você tem ao ver essa foto sem ninguém nessa praça traz essa sensação. Então, você retirar elementos dentro da cena também pode te proporcionar uma releitura dela e uma sensação dela. Óbvio, aqui as cores, elas dizem muito. Essa cor a cor de terra traz pra gente também essa sensação de calor. Ok? Isso a gente está falando com uma única fonte de luz. Todas essas fotos que a gente viu agora, a gente está falando só de uma única fonte de luz, influenciando o nosso olhar dentro da cidade, dentro desse ambiente que a gente vive. Se eu falar para vocês que na Dinamarca, o Sol, em determinada época do ano, está aqui o horizonte, o Sol faz assim, ó, nasce, percorre o dia todinho sem sair do horizonte, somente uma parte dele aparecendo e se põe. Mesmo assim, a luminosidade que é criada por esse movimento, mesmo que pequeno, do Sol, também influencia a nossa visão sobre aquela cenografia daquele ambiente. Nós aqui temos uma relação com o Sol diferente dos dinamarqueses. Então, o nosso olhar sobre a luz é completamente diferente da deles. Falo isso mais uma vez porque um dos principais objetivos que a gente tem no teatro é a comunicação com a plateia. Ela é fundamental. Por isso que a gente está nessa aula de hoje vendo para que serve a luz dentro do teatro. Ok, a gente não falou nada do teatro, a gente falou do Sol. Mas dentro do teatro? Cada refletor dentro do teatro, ele é um sol para a gente. A gente brinca com vários sóis. Acima, à frente, atrás, dos lados. A gente dá meio que uma de Deus dentro da caixa cênica. Cada refletor que a gente acende, a gente modifica a percepção desse espectador através de um sol que a gente acende, que a gente brinca. Só que agora a gente tem 200 sóis dentro do teatro. A gente tem 40, 50. Quantos sóis você queira que tenha dentro do teatro? Pergunto a vocês, qual a função primária da luz no teatro? Vou tentar explicar. Por que a gente acende a luz dentro de um teatro todo fechado, preto? Por quê?
para a gente ver. Sim, para a gente ver. Essa é a primeira função da luz dentro do teatro. É a primordial, que é a visibilidade. Quando a gente acende uma luz dentro do teatro, a primeira função que ela tem é tornar visível aquilo que estava na escuridão. Seja um ator, seja um espaço, seja um cenário. Essa é o primeiro movimento que o seu cérebro faz é identificar o que ele está vendo. Lembra que a gente fez isso agora? Que eu perguntava para vocês, o que vocês estão vendo objetivamente? Que eu queria saber, identificar quais os objetos, como é que estava composto ali o cenário daquela foto. É isso que o seu cérebro vai fazer quando você entra no teatro. Apagam-se as luzes e uma luz acende. A primeira coisa que ele vai fazer é identificar, tem uma cadeira, tem um ator, tem uma cortina, tem uma outra coisa com uma luz X, tem uma outra coisa com uma cor Y, para depois ele começar a trabalhar com a subjetividade. Entender as sombras, entender as cores, ver os ângulos, saber o que a pessoa está falando, e aí você interpretar que sensação ou que sentimento aquela cena tem. Veja essa foto. Se a gente está falando da visibilidade como a primeira função da luz na cena, que é tornar visível, essa foto nada mais, nada menos está fazendo isso. Essa luz nessa foto está tornando as coisas visíveis. Ali você vê um ator e uma atriz, você vê 2 sofás, um balde, livros voando. É isso. Essa luz, a função dela é revelar esse espaço e dizer para que esse espaço serve. Ou onde essas pessoas estão dentro desse espaço. Essa é a primeira função da luz cênica. Mas será que deixar tudo claro vale a pena? Será que só iluminar vale a pena? Talvez não. Percebam que naquelas primeiras fotos que eu mostrei, a sombra também comunicava com a gente. Era o sol atrás da árvore, o sol atrás de mim, no pôr do sol, naquele momento de contemplação, a sombra do chapéu, né? Da Laura Virgínia, que era aquela mulher da foto, as mãos, que estavam muito mais escondidas do que reveladas na foto, a sombra das árvores no chão parecendo os gobos, os desenhos. Então, talvez iluminar a cena seja também esconder com sombra. Não significa só que você vai iluminá-la e botar luz para todo mundo ver tudo ao mesmo tempo. Às vezes, você escondendo um pouco, jogando alguns elementos para a sombra, possa auxiliar essa percepção do objetivo que você quer para o espectador. E aí eu coloco a segunda função dessa luz na cena, que é revelar ou desvelar. Que significa revelar as formas que estão na escuridão ou desvelar as formas que estão na luz. Ai, complicado. É complicado. É como se você escolhesse aonde você quer iluminar e aonde você quer escurecer dentro da cena. Essa diferenciação entre luz e sombra pode te trazer elementos muito mais subjetivos do que objetivos. Enquanto a visibilidade te traz mais elementos objetivos, que é identificar os objetos da cena, o velar ou desvelar vai te trazer mais elementos subjetivos. Qual a sua relação que você tem entre o que você está vendo e o que você não está vendo? Ou as imagens mentais que estão no seu cérebro, permeando ele por ali. Vamos ver algumas fotos? Essa primeira foto, você percebe que a pessoa, essa atriz que está em pé nessa foto, ela está mais
velada do que revelada. Ela está mais na escuridão do que na luz. E para melhorar mais ainda, a luz está nos pés dela. Tem uma luz bem pequenininha em cima, atrás, iluminando as costas dela. Então perceba que velar a imagem da princesa Isabel é mais importante do que revelar essa imagem. Vamos para uma segunda foto. Mais uma foto onde a gente não consegue ver o rosto da atriz. Que sensação você tem? O que é mais importante nessa foto? O que está sendo iluminado ou o que não está sendo iluminado? Essa é a brincadeira que a gente faz dentro da cena. Cada cena que você ilumina é como se você tirasse uma foto ou compusesse as luzes dessa foto para a cena. Essa pessoa, olha a coloração dessa foto, uma coisa meio prateado, né? Sim. Essa pessoa, ela está trazendo algumas informações boas ou não? Ela parece o quê? Um fantasma? Por que que parece um fantasma? Por causa das mãos? Também. É uma informação importante essas mãos. Por causa do figurino dela, que está caindo aqui embaixo, também é uma outra informação muito importante. Mas principalmente porque a gente não consegue ver o rosto dela. Essa foto é de uma peça chamada Macbeth. Essa personagem é a Lady Macbeth. E é uma lady, e ela foi morta e ela está aterrorizando a mente de Macbeth. Então ela vem nesse formato de sonho e de fantasma aterrorizar o Macbeth com as coisas que ele fez. Sim, é isso. Essa é a Lady Macbeth. Percebe que dentro da escuridão ou dentro da luz eu estou botando mais escuro. Eu estou escondendo a personagem, estou trabalhando mais com a não luz do que com a luz. Eu estou desvelando essa atriz para que essa informação chegue para a plateia. Dessa coisa de atormentado, sonho, fantasma. Vamos para uma próxima foto. Percebe que você tem uma mulher agachada e você tem 3 outras pessoas atrás dela. Você consegue definir aonde começa uma pessoa e termina outra dentro dessas 3? Não. Por quê? Porque está escuro. O nosso olho não consegue enxergar. Então eu posso falar para vocês que essas 3 pessoas, elas formam uma pessoa só? Passa essa impressão? E é isso mesmo que eu queria quando eu iluminei esse espetáculo. Existe um mito no Egito de uma pessoa que ela tem 3 faces, uma na frente, uma do lado e a outra do outro lado. E é uma pessoa que sempre julga a outras pessoas, ela tem 3 rostos, né? É um mito que sempre julga as outras pessoas. Nesse momento, essa personagem que está agachada, que é Medeia, a personagem, a Medeia, ela está sendo julgada por esse mito. Só que eram 3 atrizes fazendo esse mito. Como a gente leva a percepção para o público que essas 3 são uma pessoa só, já que são 3 corpos? Justamente desvelando, encobrindo, trabalhando com a sombra, não iluminando. Percebe que não iluminar também é muito importante e traz uma informação completamente diferente do que você iluminar. Imagina se essa foto fosse iluminada, ou se essa cena fosse iluminada, com essas luzes somente de frente. Você ia ver Medeia agachada e as 3 mulheres atrás. O mito desse ser julgador com essas 3 cabeças, com essas 3 rostos, né? Não 3 cabeças, mas 3 rostos, passaria despercebido, não seria tão imponente como foi no espetáculo. Até aqui, ok? Vamos lá. Bom,
Iluminar também, dentro do espaço cênico, significa que você precisa trabalhar com várias dimensões. A gente tem a largura, a profundidade e a altura dentro do espetáculo, dentro desse espaço cênico. Para você conseguir destacar esse espaço cênico nessa tridimensionalidade, você precisa posicionar as suas luzes ou os seus sóis, os refletores, em lugares diferentes. Porque aí ele vai criar contornos, volume nessas formas que estão iluminadas. Aí a gente entra numa terceira função da luz dentro da cena, que é a tridimensionalidade. Tornar o objeto que está em cena em 3D. É basicamente isso. Uma pausazinha aqui para a história. Antigamente, você não tinha objetos em cena. O fundo eram pintados com cenários ou praças, ou salões, ou florestas, e em cena só tinha os atores. E era justificado não criar nesses ambientes, eu estou falando de 1890, 1880, 1910, tá? Então, assim, é muito tempo atrás. Era proposital não criar essa tridimensionalidade dentro da cena, que era justamente para que o ator chegasse cada vez mais próximo do fundo, ou seja, que o ator se fundisse com o fundo que era pintado, sem nada entre eles, para que o espectador tivesse a impressão e a sensação que efetivamente aquele ator estivesse dentro daquele cenário pintado, daqueles telões enormes pintados. Isso era justificado. Mas depois que, com o advento da luz elétrica e a mudança do teatro dentro de como fazer o teatro, a gente que começaram a tirar esses telões e colocando objetos tridimensionais, bancos, cadeiras, escadas, as coisas saíram dos telões e foram ocupados por objetos na cena, a gente precisa efetivamente trabalhar essa tridimensionalidade na cena, porque senão tudo vai parecer uma foto de coisas coladas num fundo. Vamos ver algumas fotos para vocês verem? Olha essa foto dessa pessoa com esse pinico na mão, que ela está gritando. Você consegue ver algum tipo de volume? Você consegue identificar ou retirar ela do fundo, desse fundo preto? Ela e o fundo preto, você não sabe onde é que começa ela e onde é que começa esse fundo preto. É tudo meio mesclado. Isso a gente chama que a imagem está em 2D. Está em largura e altura. Não existe profundidade nisso. Olha uma outra foto. Percebe que esses dois atores, parece que eles estão pintados nesse fundo marrom, não é? É isso, porque só tem uma luz frontal a eles. E eles se chapam nessa foto. A gente chama tecnicamente isso de chapar a imagem na foto. Agora, vamos ver fotos com tridimensionalidade. Olha essa foto desse casal nessa cadeira. Olha o volume do vestido dessa mulher e do vestido desse homem. Você consegue perceber que existe uma volumetria nisso? Você consegue perceber que o sofá está distante do fundo, está distante daquela árvore que está lá no fundo? Percebe que ele ocupa um espaço diferenciado dentro da cena? É justamente isso. É a disposição desses refletores em ângulos diferentes que vai te proporcionar esse distanciamento desse fundo, essa tridimensionalidade. Vamos para uma outra foto. Você tem duas pessoas na frente e você tem uma pessoa lá atrás. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas se você fosse chutar, a quantos metros de distância
aquela pessoa que está em vermelho está das pessoas que estão na frente? Manda, pensa, chuta. 5 metros? 6 metros? Não. Ela está a mais ou menos, está entre 1,5 metro e 2 metros dessas pessoas da cena. Nossa, parece que ela está muito distante, não é? O simples fato de você iluminar mais uma pessoa e iluminar menos a outra pessoa, você cria essa ilusão de perspectiva. Isso a gente aprendeu lá com os pintores, quando eles vão pintar os quadros e o que está mais em primeiro plano no quadro está mais claro e o que está mais escuro no quadro, que está no último plano, plano de trás, de fundo, está mais escuro. Essa relação de brincar com isso é justamente uma percepção da natureza também. Então, nesse momento, para dar esse distanciamento entre esses personagens, ilumina-se mais quem está na frente, ilumina-se menos, no caso, com essa luz vermelha, quem está atrás. Você dá essa distância entre eles e você cria todo um clima para isso. Mais uma foto. Olha a tridimensionalidade dos corpos dessas bailarinas. Você consegue ver curvas, saliências nos corpos, você consegue ver o figurino. O figurino parece estar mais leve, né? Parece ser um tecido mais leve. Você consegue perceber os corpos delas bem nítido e bem sinuosos, não é verdade? Isso para a dança é fundamental. Quando você ilumina um espetáculo de dança, você precisa trazer esses corpos, a volumetria, o volume para esses corpos, porque são eles que estão comunicando com você o objetivo ou a mensagem da peça. Isso é extremamente importante. Tudo bem? Quando você trabalha com esses diferentes ângulos de luz sobre determinado objeto, você começa a trabalhar com sombras e luzes. Essa relação de sombra e luz vai trazer para o nosso quarto objetivo, para a nossa quarta função da luz dentro da cena, que eu chamo ela de modelar. Modelar nada mais é do que você proporcionar com direcionamento de luz a transformação das formas dos objetos no espaço. E esse processo ocorre justamente pelo aparecimento de sombras e luz. Esse modelar, ele pode trazer informações sobre textura, forma, volume e cor. Então você pode modelar um objeto com texturas, você pode modelar uma cena com a forma do objeto, você pode deformar aquele objeto para ele parecer uma outra coisa. Você pode modelar a cena com volumes, trazendo volumes às cenas de objetos de pessoas, ou com cores. Vamos ver alguns exemplos. Lembra daquela outra foto? É a mesma pessoa, só que agora você tem um fundo atrás dele. E esse fundo está sendo iluminado de cima e perceba que esse fundo tem toda uma textura por detrás, não é? Esses sacos, a relação de luz e sombra nesses sacos, te traz toda uma informação de textura. E isso faz com que agora aquele personagem da peça, ele se distancie do fundo e ele fique mais evidente, ele fique mais à mostra. Percebe isso? Agora você consegue ver mais a sinuosidade do figurino dele, o cabelo, a lata começa a ter um volume em cima da cabeça. Isso é a diferença de refletores em ângulos, posicionamento de refletores em ângulos diferentes. Isso essa é a primeira foto que eu mostrei, a gente está modelando com textura, ok? Porque se eu jogasse naquele fundo uma luz de frente, ficaria uma coisa branca chapada.
Você não teria essas texturas dos sacos. Vamos para uma outra foto. Essa pessoa sentada ou deitada, mas a foto está em diagonal. Cadê os pés dela? Cadê o rosto? Cadê o braço? Está vendo que a presença de sombra está modelando a forma do corpo dessa bailarina? Que te traz uma outra informação. Ela está deitada numa árvore. A ideia era que os dois se processassem e fossem a mesma coisa. Você começa a desassociar a visão e a interpretação da árvore e da bailarina, e as duas imagens formam uma só. Você começa a perceber, agora nessa foto nem tanto, mas no ao vivo daria, que os pés delas acabam sendo as raízes da árvore. Então eu estou modelando o corpo dessa bailarina com a intenção que eu quero que o público veja. E é justamente com o aparecimento das sombras me proporciona isso. Uma outra foto. São 3 mulheres num espaço, tudo meio branco, azulado, né? E eu tenho esse reflexo embaixo. Eu estou modelando essas 3 com cores. Eu estou deixando e dando uma informação ao público que essa cor uníssona nas 3, meio azulada, meio neve, aquele azul de neve, me traga um tipo de interpretação. Na realidade, elas estão ali com um figurino branco feito de papel e a pele delas todas estão cobertas de argila, que fica meio cinza. Mas não era isso que a gente precisava. Elas são 3 fantasmas também dentro da peça. Então, modelar com essa cor azulada, trazer essa cor azulada, você traz a interpretação de uma coisa meio sombria, meio fria, meio asséptico, sem a relação humana com o personagem que elas estavam contracenando, né? E o simples fato de ter uma luz ali entre elas, que está passando por debaixo da perna de quem está no meio, traz uma outra informação muito importante para quem estava assistindo o espetáculo, né? E essa? Agora, estou modelando com cor. E é justamente a cor, ela mais me influencia do que a luz. Porque nesse momento, você tem ali presente um personagem que está enlouquecendo. E como enlouquecer esse personagem dentro de uma cena com ele parado? Olha a luz proporcionando. Modelar eles com cor, onde começa verde, azul, rosa, vermelho, lilás, como se fosse uma mistura gigantesca de emoções, te traz essa sensação de loucura para esse personagem. E percebe que esse personagem ele também foi maquiado com argila e onde não tem argila, a sombra traz também uma informação, olha os olhos dele. Então, tudo isso é pensado na hora que você ilumina a cena. São todos esses elementos que são muito interessantes de você estar percebendo como espectador. E quando a gente vai fazer luz para dentro do espetáculo, é um espectador, você acaba sendo um espectador antes de você criar a luz. Você precisa saber o que aquilo te traz de sensação para você proporcionar essa sensação para as outras pessoas. Vamos para a próxima função da luz dentro da cena. Imagina você num espaço para 5.000 pessoas. E eu quero que nesse espaço as pessoas vejam somente esse celular. Eu estou num espaço para 5.000 pessoas, num palco de 12 metros de largura por 10 metros de profundidade. Como é que eu faço? A luz pode nos ajudar. E aí a gente vai para uma outra função que a gente chama de seletividade, que é guiar
o olhar do espectador para onde você quer que ele veja, o que seja importante para você. Por exemplo, se eu estou dentro daquele espaço que eu falei para vocês e quero que as pessoas vejam somente esse celular, o que eu faço? Ligo uma fonte de luz aqui em cima desse celular e apago tudo. Consequentemente, as pessoas só vão ver esse celular. Vocês já pararam assim à noite e aí de repente uma luz brilha num canto e você olha, o seu olho é justamente, ele é automaticamente levado para ver a luz? No teatro é assim. As coisas acontecem assim. Direcionar o olhar do espectador significa você escurecer um ambiente, iluminar somente aquilo que você quer que o espectador veja. Ou iluminar mais um local do que o outro. Pelo simples fato, lembra daquela foto que tinha uma pessoa lá atrás e as pessoas na frente? As pessoas que estavam chamando mais atenção eram as pessoas que estavam sendo mais iluminadas. Vamos ver alguns exemplos disso? Olha essa mão. Só ela aparece dentro da foto. Para quem já teve a oportunidade de ir à Funarte, a sala Funarte, a sala Plínio Marcos no Complexo Funarte aqui em Brasília, você sabe que aquele palco é gigantesco e a plateia é maior ainda. E como fazer com que uma pessoa brinque com os dois dedos como se fossem bonecos dentro daquele espaço? A seletividade. Você iluminar somente a mão do ator. E eu te digo, todo mundo via somente os dedinhos dele brincando. E é como se aqueles dedos crescessem e tomassem uma amplitude e uma grandeza dentro daquele espaço escuro imensa. É você trabalhando com a percepção do espectador. É você modificando a percepção desse espectador dentro da cena. Olha que legal. Olha que fantástico. Vamos para uma próxima. Nessa foto, o que mais te chama a atenção? O rosto do ator, não é? Por quê? Porque ele está mais iluminado. Diferente dessa pessoa, dessa mulher que está deitada no chão, o rosto dele brilha mais. E isso é físico, é orgânico, é fisiológico. Você vai olhar sempre para as partes que te chamam mais atenção. Faz parte da nossa sobrevivência nesse planeta. Então, aquilo que brilha mais te chama mais atenção. Não é? Vamos para uma próxima foto. O que te chama mais atenção? Óbvio, essa bailarina, que está de braços abertos, na frente dessa foto. Mas você percebe que existem outras pessoas lá atrás. No momento dessa cena, não tinham a intenção dessas pessoas aparecerem. E sim, justamente dessa bailarina que estava no meio com esse tecido descendo. Na verdade, ela não é uma bailarina, é Ana Sofia, uma artista circense aqui de Brasília. Para chamar a atenção para a cena dela, e é uma cena que era sensual, que falava muito sobre sedução, né? Optou-se naquele momento de trabalhar com um ambiente vermelho e um foco de luz somente nela, para ela se destacar no momento dessa performance dela nesse tecido. Por isso que ilumina ela mais do que as outras pessoas, para que todo mundo perceba somente ela e que o restante das pessoas venham como informações subjetivas no nosso cérebro. Lembra daquela coisa de quando você faz assim, lembra do dedão? Que eu falei, olha o dedão, está focado e o restante desfocado? É isso que a gente está fazendo. A gente está botando a Ana Sofia nesse primeiro ponto, onde as pessoas vão focar a atenção nela e as outras informações vêm desfocada, compondo subjetivamente essa cena. Até aqui tudo bem? Vamos lá. A gente já falou agora de visibilidade, velar e desvelar, modelar, tridimensionalidade, seletividade. Todas essas funções, elas são postas em cena
para a gente trabalhar uma outra função também, chamada de atmosfera. Essa função, ela trabalha diretamente com essa subjetividade que a gente vem falando até agora. Essa subjetividade, ela vai criar em quem assiste mais imagens mentais do que visuais. E esse visual vai ajudar a remeter ela a um ambiente ou uma sensação que ela já passou ou que ela já viveu. Não colocaria que essa atmosfera ela seria a principal, mas cada luz que você acende dentro da cena é uma atmosfera que surge. Mas a gente não pode esquecer que ela é composta de outras funções que são também muito importantes, e isso precisa estar muito claro no processo de criação. Olha essa foto. Olha esse clima, olha essa atmosfera. O que parece para vocês? A submissão, uma pessoa com fogo, olha a luz atrás com fumaça ao redor. Isso é uma atmosfera, parece ser uma coisa divina, não é? Vamos para uma outra foto. Você tem uma pessoa num canto do teatro, uma outra pessoa num outro canto do teatro e uma sombra ligando as duas pessoas com uma única fonte de luz na diagonal fazendo essa iluminação, pegando essa pessoa que está na frente e iluminando essa pessoa que está atrás, no meio entre elas essa sombra. Não traz uma coisa de melancolia, solidão, uma atmosfera meio triste, meio de separação. E a gente está falando de uma única fonte de luz na cena. Criou-se ali uma atmosfera para aquele momento da peça. Olha uma outra foto. Uma fogueira com 3 pessoas ao redor. A gente tem uma fonte de luz natural, que é o fogo, né? E 3 pessoas ao redor. Isso traz o que de sensação? Qual a atmosfera, qual o clima para essa foto? Para essa cena, para essa imagem? De ritual, de acampamento, de coletividade, de ritual, um clima ritualístico ali. As pessoas estão no meio da fogueira. O fogo traz isso para a gente. E olha que eu não estou falando de refletores de teatro, eu estou falando de fogo somente. E aí esse fogo, dentro dessa bacia, traz essa atmosfera meio primitiva que naquele momento o espetáculo precisava. Consegue entender isso? Então, deixa eu mostrar para vocês mais uma foto. Você tem aqui daquele mesmo espetáculo que tinha aquelas 2 pessoas na frente e uma pessoa atrás. Você tem uma pessoa, que é o rei, né, em vermelho, e a rainha do lado dele numa escada. Só a presença dessa luz vermelha ali naquele ambiente já traz uma atmosfera, já traz um clima. Qual seria? Olha a cara desse rei. Olha a postura dele meio curvada. Olha o que ele está segurando, é uma espada. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma espada. Então esse vermelho pode trazer uma atmosfera de guerra, de morte, de sangue, já prevendo que algo possa acontecer. Sim. Essa é essa cena. Tá vendo que a gente, trabalhando com luz e cor, você vai criando ambientes, você vai criando atmosferas para a interpretação desse público? Essa é uma das funções da luz. Existe uma última função que ela não está ligada diretamente a posicionamento de refletores, mas sim no acender e apagar desses refletores, que eu chamo de ritmo ou fluidez. E aí existe 2 tipos de ritmo nessa função da luz. Existe um ritmo que é consciente, que é naquele momento que a plateia percebe a movimentação dessa luz, a luz apagou e a luz acendeu. Ou, de repente, você está aqui num ambiente
e uma outra pessoa entra ali e acende um foco ali, e você quer que todo mundo veja, você não apaga esse, mas acende uma outra coisa que brilhe mais. O público vai virar para cá. Você está influenciando a pessoa nesse ritmo, nessa mudança de luz, para que todo mundo veja. Ou, por exemplo, se você tem uma cena onde eu chego e bato o revólver em cima dessa mesa, pum! Apaga-se tudo, acende um foco em cima do revólver. Você está influenciando a percepção de todo mundo para o ritmo dessa peça, para o ritmo de trocas de cena. Ou se você acaba uma cena e começa outra. Você apagou e acendeu. Você cria esse ritmo consciente onde o espectador sabe que tudo mudou, que alguma coisa mudou e que ele precisa criar novas referências dentro do cérebro dele para que ele reinterprete a cena. Ok? E a gente tem um outro ritmo, uma outra fluidez, que ela é mais subconsciente, onde você vai conduzindo a visão do espectador sem ele perceber. Como, por exemplo, existe um iluminador alemão chamado Max Keller. Ele fez a iluminação de uma ópera de Wagner, onde você tem, durante 25 minutos, se eu não me engano, a despedida dos personagens. Era um homem e uma mulher num cais, onde o barco estava esperando para sair, o barco só sairia no nascer do dia. Mas ali estavam os dois personagens se despedindo, e cantando, e etc. O dia ia crescendo, o dia ia clareando, o dia ia surgindo em 25 minutos. A mudança de luz durou 25 minutos. Saía de um escuro profundo, de um azul muito profundo, para um nascer do dia. A luz foi mudando de forma tão lenta, mas tão lenta, que o público não percebeu conscientemente. Mas foi fundamental para que o público percebesse que do início até o fim daquela cena, muito tempo se passou. Porque quando eles perceberam que amanheceu, porque na fala da ópera ele fala assim, já amanheceu, preciso ir, as pessoas, nossa, é verdade, amanheceu e eu nem percebi. Isso contribui para uma informação no subconsciente do processo de leitura do todo ou de mudança de cena. Então são mudanças que são feitas lentas, sem que o público perceba, mas que influencia muito, mas muito na percepção do espetáculo como um todo. Essa função da luz está muito mais ligada a umas coisas que a gente vai ver mais para frente, que é chamado de roteiro de luz, que a gente vai ver que são as luzes que compõem uma cena e como essas luzes mudam durante a cena ou mudam para uma outra cena. Ok? Fica assim. Bom, mas é importante salientar que esse processo, todas essas funções, elas não trabalham sozinhas. A gente, dentro do teatro, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha num coletivo. Então, todas as informações colocadas dentro da cena, elas são importantes para o entendimento desse público, para o entendimento dessa plateia. São figurinos, são cenários, são atores, é o texto, é uma música, tudo se converge para um objetivo único. E cabe a gente que trabalha nos bastidores, que a gente que trabalha com a linguagem da iluminação, andar lado a lado com essas linguagens, para que o espectador que estiver vendo entenda e chegue ao entendimento da mensagem que você quer passar ou que o todo da peça quer passar. Tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Deixo mais ainda, reforço mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, manda um WhatsApp que eu respondo para vocês. Até a próxima!